Paris se tornou a grande capital da moda, aquela que lança sempre as tendências para o mundo inteiro. Como que Paris tem ser a capital da moda não é uma fama à toa, foi uma fama, uma qualidade que foi construída século atrás século. Assim como o Brasil se tornou uma potência do futebol, a França se tornou uma potência da moda por muita disciplina e porque também teve alguns ingredientes que ajudaram nessa construção, nessa projeção de Paris como a cidade da moda, a cidade da arte, da vida boêmia e coisas assim. Antes de Paris chegar no seu apogeu de domínio da moda, que foi entre os séculos 17 e a primeira metade do século 20, esse poder foi alternando entre os países. Cada hora que um país entrava em ascensão, em destaque, se tornava mais poderoso e mais rico, a influência dele nesse campo da moda e da beleza também, quando a gente fala de moda, a gente não tá falando só de roupa, a gente também vai falar de penteado, de maneira de se maquiar. No Renascimento, uma grande influência da Itália, depois no século XVI, uma grande influência da corte elisabetana e da corte espanhola. E esse domínio, não só da França, mas desse poder que foi alternando, ele não se estendia só aos países da Europa, mas também aos países que eram colonizados. No século XVII nós tivemos um rei na França chamado Luís XIV. Luís XIV é um personagem muito importante aqui nessa história porque ele olha pra moda e ele gostava muito de moda. Nos padrões atuais ele seria considerado um homem espalhafatoso, e ele olha pra moda como uma coisa que poderia ser muito rentável pra França. Então ele coloca o Estado para controlar várias coisas na cadeia de moda francesa, e ele cria aquele espírito nacional nos franceses de que a moda é uma coisa que só se faz bem na França. A corte francesa que sabe se vestir, sabe aquela história do finja até que atinja? A francesa foi fingindo, ó, a gente é que sabe se vestir melhor. No tempo eles apresentavam qualidade também, gente, não era só falar. Eles falavam e eles apresentavam coisas muito interessantes. No século XVIII, a França entrou em seu momento dourado. A gente já vê no século XVIII um elemento fundamental para fazer essa fama de Paris, que é o fato de ser de vanguarda, porque alguns estilos da moda francesa eram considerados absurdos em outras cortes. Tinha muita gente na Inglaterra que criticava as modas da França, porque achavam exagerados, um desperdício de dinheiro. Até os monarcas da Inglaterra, eles acabavam economizando mais nas roupas do que na França. França, a corte, ela não se importava que o pessoal falava, falam de mim? Tá falando, então a minha fama tá rodando o mundo, e quanto mais fala da moda francesa, fale bem ou fale mal, a moda francesa ia se consolidando. Muitas coisas aconteceram no século XIX, mas eu gostaria de destacar algumas delas. A primeira é o fato de Paris ter desenvolvido a sua infraestrutura através da arquitetura e da engenharia. É importante que uma cidade que quer ser referência em moda tenha essa infraestrutura bem desenvolvida, para que ela consiga abarcar turistas, para que ela tenha em seu entorno lojas, boutiques, e não só isso, que essa cidade tem alguns outros atrativos, porque as pessoas iam para Paris para ver arte, para ver museus. Então a eletricidade tem um boom de casas de espetáculos noturnas em Paris. Se importava com cultivar essa vida boêmia, essa vida intelectual, essa arte. E no final das contas a gente tá falando de roupa, a gente tá falando de um bem de consumo. Então, para Paris para ver uma coisa, acabava vendo loja de roupa e acabava comprando. E no século XIX nós tivemos alguns autores, alguns intelectuais franceses que escreveram sobre moda, e nem sempre eles falavam bem. Muitas vezes eles eram ácidos, passavam as suas impressões para esses textos, e esses textos chegavam em outras pessoas de outros países. França ainda tem o domínio da língua também. Falar em francês era mais importante do que falar inglês. Meninas aqui no Brasil, que eram de classe média alta, que recebiam uma boa educação, todas falavam em francês. E isso facilitava para que essas mulheres aqui do Brasil e de outras partes do mundo tivessem acesso às revistas de moda, porque também no século XIX tem uma expansão da imprensa francesa, uma imprensa muito voltada para essa questão de moda, beleza, bem-estar, mostrar o que eles estavam usando lá. E aqui tem o que eu acho que é o mais importante, que é a criação da figura do estilista. E não tem como não citar Charles Frederick Worth. O Charles Frederick Worth, ele não era francês, ele era da Inglaterra, mas ele se estabeleceu em Paris, ele abriu a sua casa de moda lá, e ele tira o couturier, ele tira o costureiro daquele lugar passivo, de que só ouve a cliente, faz as vontades da cliente. Não, ele coloca o costureiro no lugar ativo, no lugar de criador. E isso foi importante para o desenvolvimento da moda, não só em Paris, mas moda a nível mundial, figura de um criador, uma pessoa que tem o seu próprio estilo e que vai criar moda não só por ser uma coisa utilitária,
mas também por criar. A moda, ela começa a ganhar esse viés de arte, e a arte, ela não precisa ser explicada. Os estilistas começaram a usar a moda também como um objeto de protesto. Não tem nem como não falar da mão de obra francesa, que é de extrema qualidade, eles sempre fizeram as coisas muito bem. Mais do que ficar com essa coisa, Paris, porque só fala de Paris, eu acho que a gente tem que olhar para a história da moda francesa, especificamente Paris, com muito respeito e buscar inspiração. E é uma pena, né, que aqui no nosso Brasil a gente tenha pessoas tão criativas, marcas tão interessantes, e infelizmente empreender no nosso país é difícil, trabalhar com arte no Brasil é difícil, trabalhar com moda é extremamente complicado. Seria bom se o Brasil olhasse pra moda assim como a França olha pra moda. O mal e mal olha pro futebol, né? Que é a coisa que a gente mais exporta, mal e mais olha, né? Não é também essas grandes coisas, né? Nosso país não se importa com o esporte, nem com cultura, nem com nada.